conosco e Deus estará abençoando grandemente as suas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. O apóstolo Sandro já está aqui. O homem bonitão. Oi! Aleluia. Oi. A paz do Senhor, pai. Como está? Como você está? Eu fui buscar meu fone. Não estou usando fone. Não estou usando o fone. Deus abençoe grandemente todos os irmãos que estão entrando. Estou vendo aí. Para poder te ouvir o Marcos melhor. está aí. Está me ouvindo melhor? Sim, agora com fone sim, né? Está me ouvindo bem também? Não, estou ouvindo perfeitamente. Perfeitamente. Então tá bom. Então estamos juntos. Graças a Deus. Só vou falar para alguns irmãos que estão entrando aí. Você que está entrando agora, nos ajude. É a primeira vez eu vou fazer a live pelo Instagram. O apóstolo Sandro já está acostumado a fazer. Ele já é craque. Eu já estou virando o tiozão do blog. Tiozão do blog. Mas eu quero que você envie para os teus amigos. Você pode ter uma setinha, você pode enviar por mensagem para eles. Essa é a maneira de compartilhar e convide outras pessoas. Deus abençoe Sibeli, Deus abençoe Cleite, Deus abençoe Sula, Deus abençoe Carol, Deus abençoe Marcos, Deus abençoe todos que estão entrando. O apóstolo Sandro é o nosso convidado especial nessa noite. Estaremos compartilhando a palavra de Deus. Deus abençoe grandemente Maria Luísa, minha sogra linda. Um beijo do coração. Deus abençoe. Isso aí. Tem que cuidar bem da sogra mesmo. Tem que cuidar, tem que cuidar. Então, amados, nessa noite, o nosso convidado, o apóstolo Sandro, e nós estaremos compartilhando sobre esse tema, mas não vamos só nos basear no tema, mas vamos deixar Deus fazer, não é? Deus operar, Deus falar. Eu vou ler um texto aqui convosco, que está no livro de Tiago, para a gente começar, e depois vou passar a palavra para o apóstolo, que estará, se calhar, lendo um versículo e estará começando com a palavra. Eu quero que você contacte o número de pessoas, envie para mais pessoas. No Facebook, para mim, é mais fácil. Estou acostumado no Facebook, já tem um número considerável de pessoas que nos acompanham, mas no Instagram é a primeira vez. Tiago, capítulo 5, versículo 10. Se você achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência dos profetas que falaram da parte do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó e visto o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e o Senhor é piedoso. Palavra do Senhor. Vou passar para o apóstolo que estará por nós e vamos dar o início. Não, vamos conversar junto. Eu quero que você também fale, que você diga também suas experiências, né? Amém. Graças a Deus. O que você colocou como tema, né? Aquilo que o profeta se alimenta, daquilo que o profeta tem. A minha visão do profeta é sempre... até falei hoje na aula de manhã, eu falei, o profeta é a pessoa que ouve o céu, ele tem os ouvidos no céu e a boca na terra. E é isso que faz a diferença. Né? Aquele que verdadeiramente consegue ouvir o céu e entender o céu, ele vai ter sempre algo para falar. Né? E o alimento do profeta realmente é a palavra de Deus, ele tem que estar ligado àquilo que o Senhor está falando. Ele tem que estar pronto para ouvir. Porque o profeta é a pessoa que Deus colocou na terra que muda uma atmosfera. O profeta, ele transforma uma situação através do poder que o Senhor tem dado, da palavra sobre a boca dele. Né? Quando você fala da palavra, você vai lembrar do pão. Né? Aí a gente pega lá como exemplo, vamos pegar Jesus. Né? Quando na tentação, né, transforma essas pedras em pães. Aí qual é a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o nosso alimento, ela é a palavra de Deus. Ela é aquilo que eu vou buscar, aquilo que eu vou fazer. A Bíblia mostra a palavra e ela tem várias figuras para mostrar a palavra de Deus. Né? Várias maneiras de trazer de uma maneira figurada, ou como você possa desejar, uma maneira profética, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem como água.
A palavra de Deus, ela vem como trigo, como pão, né? Tudo isso vai simbolizando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela transforma, ela vem com essa situação. E quando a gente fala do pão, né, pegando lá no Velho Testamento os profetas, como eles comiam o pão. A gente pega Elias, né? Como Elias teve a sua vida, várias situações, Elias foi alimentado, né? Por Deus mesmo. A Bíblia fala de anjos virem alimentar, né? De anjos trazerem, até os corvos, né? Trazerem um pão para ele quando ele sai, né? Da presença de Acabe, que ele sobe para o monte e lá ele fica, e a Bíblia diz que os corvos levavam pão para ele, pão e carne, né? Que o alimentavam lá. E quando ele desce, ele vai para Serepta, onde encontra a viúva, é toda aquela passagem da viúva, né? E o profeta, ele se alimenta de água e de pão, né? Ele vai se alimentar disso, né? As duas coisas, e a palavra de Deus. Quando Elias fica na casa da mulher, da viúva de Serepta, a Bíblia diz que ele tinha azeite e tinha a farinha, e ela fazia o pão. Então ele se alimentava daquele pão. Azeite, lógico, fala do Espírito Santo. E o trigo, o pão, é que alimenta. Então isso para nós hoje, Deus não mudou, né? Deus não muda, né? Dele não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda, mas Deus se move. Então hoje nós estamos no mover de Deus diferente, né? O mover de Deus hoje numa capacitação. Eu vejo que esse tempo de quarentena é um tempo que Deus está dando oportunidade de nós voltarmos a nos alimentar da palavra de Deus, a entrarmos na palavra de Deus, sabe? É o tempo de nós nos alimentarmos dela. Não é o tempo da gente ficar olhando. Eu vejo muitas pessoas perdendo tempo com tantas coisas e com a palavra de Deus, ouvir, se alimentar, seja ela na leitura da Bíblia, seja ela assistindo a uma pregação, né? Hoje, graças a Deus, a gente vê aí pelas redes sociais, seja o próprio Instagram, seja Facebook, seja o mesmo WhatsApp, há muitas mensagens e muita gente boa. Claro, tem muita gente falando abobrinha, muita gente falando bobagem, mas a sua grande maioria são homens e mulheres que têm realmente buscado de Deus, têm tido uma palavra de Deus, sabe? Têm buscado ao Senhor. Eu fico impressionado assim de ver como Deus tem levantado pessoas e tem dado uma palavra no coração das pessoas. E eu acredito que hoje é um tempo de quem está ouvindo o céu. O que está ouvindo do céu é que Deus está no controle. Deus está fazendo. Aleluia. Nós nunca vivemos um tempo igual nós estamos vivendo hoje, né? Hoje, você olha para o mundo, não importa se é uma nação, se é uma potência militar, não importa se é uma potência econômica, não importa. Para Deus não importa isso, não está importando isso. Né? Você pode ter o dinheiro que for, não está descobrindo a cura do negócio. Né? Pode ter o armamento que for, não tem. Quem que vai mudar essa história? Deus. Quando Deus dá um basta, quando Deus falar chega, a história muda. Então o que os profetas hoje estão ouvindo no céu? Que Deus está no controle e que Ele está alinhando o seu povo. Ele está limpando o povo. Hoje, quando a gente olha para a igreja, a gente vê uma igreja que está se modernizando em muitas coisas, mas ao mesmo tempo ela está voltando à sua raiz. Né? A busca dentro das casas. Hoje, cada casa, né, que verdadeiramente busca a Deus, cada casa tem se tornado um altar. Tem erguido altar ao Senhor. E esse é o plano. Essa é a meta de Deus para esse tempo. Que as casas voltem a ter o ambiente de adoração. Por quê? Porque nós só vivemos muitos anos em que as pessoas só tinham a imagem do altar na igreja. Então a igreja tem um altar, então quando eu vou à igreja eu busco a Deus, quando eu vou à igreja eu falo de Deus, quando eu vou à igreja eu recebo de Deus. E hoje Deus está mostrando para a gente, trazendo a gente para uma realidade de que não é isso. Que a igreja somos nós. Que aquele lugar que a gente vai é um prédio.
Né? Então, Deus está mudando essa história dentro da igreja, mudando a história dentro de cada um. Né? E está levando a gente a ter um entendimento novo. Esse, para mim, é o alimento que os profetas estão recebendo de Deus hoje. Sabe? De ter esse entendimento. De ter o entendimento que Deus está restaurando altares, mas altares dentro de casa. Restaurando coisas dentro de casa. Né? Mostrando, formando, né? Trazendo para dentro das casas o sacerdócio. Então, aleluia, esse é um tempo de Deus realmente chacoalhar cada um de nós, nos posicionar naquilo que Deus quer, para que a gente comece a fazer diferença. E uma diferença que não é lá fora, mas é uma diferença dentro de nossa casa, dentro de cada um de nós, dentro do nosso coração. Deus está gerando e movendo coisas para que a gente consiga ver Deus dentro do nosso lar, que há muito tempo que as pessoas não viam. Né? Voltar a amar, de estar juntos, de sentar juntos, sabe? De comer junto, de orar junto, de ler junto, de assistir uma pregação junto. Sabe? Isso é o que eu entendo que Deus está gerando sobre nós esse tempo. Né? Então nós temos que aprender. Para mim, hoje, a gente tem que aprender o que Deus está querendo dizer e alinharmos as nossas vidas conforme Deus está falando. Para que haja uma diferença. Para que haja uma mudança. Sabe? Para que haja uma transformação. Porque do jeito que as coisas estavam, a igreja estava se perdendo, né, de novo. Né? A gente viveu há uns anos atrás a igreja se perdeu por causa de dinheiro. A igreja foi se corrompendo por causa de dinheiro. Tanto dinheiro nas pregações, como dinheiro no louvor. Né? Pessoas aí enriqueceram, ficaram milionárias nas costas da igreja, na exploração da fé, na exploração do povo. Entende? Então, quando Deus foi resgatando isso, nós estávamos nos perdendo de novo agora. E Deus colocou a gente dentro da casa. E falou, agora vocês vão ficar dentro de casa. Vocês vão aprender. E isso afeta muita coisa, afeta, sabe? Eu entendo que a igreja nunca mais vai ser a mesma, Simão. Quando a gente voltar, a igreja não vai ser a mesma. A economia do mundo não vai ser a mesma. Né? Não vai ser mais. Hoje eu assisti uma matéria falando sobre a Bolsa de Valores, sobre o petróleo, e como isso tem mexido com o mundo. Né? Um barril de petróleo que há 3 meses atrás custava $140 um barril, ontem de manhã foi negociado a $1,40 o barril. O que isso significa? Entende? Que caiu mais de 95% o valor. Aí você fala assim, que bom, vai ficar... Não, bom não, porque isso afeta toda a economia do mundo todo. Entende? Então nós não vamos voltar do mesmo jeito que nós estávamos. Entende? A gente vai voltar sim, debaixo de um tempo muito difícil. Sabe? De um tempo em que Deus vai verdadeiramente chacoalhar o mundo. Agora vai acontecer uma coisa, a gente vai ver o final do livro de Malaquias, quando Deus fala assim, que ele faz separação entre o que crê e o que não crê, entre o que serve e o que não serve. A gente vai começar a ver a diferença nisso, porque aqueles que são fiéis, que buscam ao Senhor, que estão em Deus, vão viver o tempo de milagre. Nós vamos ser aqueles que as pessoas vão bater na porta para pedir, ora por mim. Sabe, eu quero o Deus que você está servindo, porque eu vejo em vocês uma diferença. Sabe, é esse tempo que a gente tem que começar a estar preparado. Sabe, das pessoas baterem na porta da igreja. Esses dias, eu ouvi um áudio, né, da Bispa Ana Paula de Guarulhos, como também ouvi o pastor Reinaldo, da Luz às Ações, que é lá da Vila Brasil, né, Jardim Brasil, aí perto de você mesmo. Jardim Brasil. E os dois estavam dizendo que pessoas estão acompanhando eles nas redes sociais. E a Bispa Ana falou que de 2 casais e mais um rapaz, que ouvindo, assistindo, foi lá na igreja. Pessoas que não são cristãos, bateram na porta da igreja, ela estava lá, e pediram para ela, a gente quer que você ore pela gente, a gente quer acompanhado, a gente quer. Quer dizer, a igreja sendo procurada como uma fonte
de uma palavra, de um ânimo, de um milagre. E eu creio que isso não vai acontecer só lá, isso vai acontecer em vários lugares. Nós temos que estar pronto para tudo que o Senhor vai gerando sobre a igreja. Para mim, Glória a Deus. Os profetas hoje, Simão, têm que estar atentos à voz do Senhor. Porque o Senhor vai começar a dar direções. Deus vai começar a levantar pessoas, sabe? Para mim, hoje é o tempo que a gente tem que ficar muito atento à voz do Senhor, porque é o tempo em que o Senhor vai começar a levantar ensinos, Deus vai comentar, mas sobretudo, é um tempo em que nós vamos ver o avivamento chegar. Só que o preço, a gente tem que entender que é preciso primeiro vir o caos para depois vir o avivamento. Em todos os grandes avivamentos sobre a terra, foi necessário haver dias difíceis para que as pessoas se movessem, para que elas buscassem. E eu acredito que nós vamos viver um tempo assim. Ah, mas é para ter medo, né? É o profeta do caos falando. Não, não é nada disso. Eu estou dizendo o contrário, eu estou dizendo é tempo de você se preparar, porque na tua vida vai ser diferente. Na tua vida, na vida dos cristãos, nós vamos ter algo diferente. Em que as pessoas vão buscar isso diferente. Você precisa, eu preciso, cada um que está assistindo, buscar do Senhor e se alimentar para ter algo para fazer. E aí a gente volta para Elias. Né? Vamos voltar lá onde você falou de Elias. Né? Aleluia. Quando Elias... Amados, Pode falar, Pode falar. Não, fala. Quer dar um oi para o pessoal aí? Estamos sendo abençoados. Ia dar um oi para o pessoal que está entrando aí. Estou vendo bastante gente nova entrando. Amém. Simoninho, meu tio, inclusive, Shalom. Ele é o meu Shalom. Amém. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe. Divulgue aí, estamos sendo grandemente. Não entendi? Divulguem, né? Falem, mandem aí os links. Estamos sendo grandemente abençoados. Já estamos decolando, mas vou descer um pouquinho só para introduzir um pouco a mensagem dessa noite para você entender. O tema que nós estamos compartilhando nessa noite é o alimento do profeta. Quando nós falamos sobre profeta, não estamos falando sobre o profeta de ministério ou de ofício, mas estamos a falar do profeta como mensageiro, como alguém que leva a mensagem de Cristo. Ou seja, nós todos somos desse termo que eu estou falando, somos como profetas, somos mensageiros. Então, estamos a falar sobre o alimento dos profetas, o alimento dos filhos de Deus, o alimento dos mensageiros, porque nós vemos na Bíblia que em tempo de caos, Deus alimentou o profeta Elias em 3 etapas. Ou seja, em cada etapa que ele foi, cada dificuldade que ele encontrou na sua vida, ele foi alimentado por Deus. Para dizer que não importa o caos que o mundo está, o momento que nós estamos passando, mas se a palavra de Deus estiver dentro de nós, nós seremos alimentados. Deus vai te alimentar com a comida do profeta. Você que está cansado, está desanimado, o Senhor nessa noite tem uma comida sólida para você. O apóstolo Paulo, ele disse que não é mais tempo de estarmos a tomar leitinhos, né? Estar em comidas de criança, papinha, não. É o tempo de comida sólida. O Senhor vai te alimentar para essa nova etapa. Cada etapa que a gente vai, Deus, ele nos alimenta. Deus alimentou, conforme o profeta disse, o apóstolo Sandro falou que Deus alimentou o profeta Elias com corvos. A primeira vez Deus alimentou ele com corvo quando ele enfrentou os profetas naquele monte, disse que não ia chover. Deus mandou ele para uma cidade no deserto, e lá no deserto Deus mandava corvo de manhã, Deus mandava corvo de noite, e ele se alimentava do ribeiro, porque o nosso Deus é fiel. Quando falamos sobre o alimento do profeta, estamos falando sobre a fidelidade de Deus, que pouco importa as situações, as etapas que nós podemos passar, o caos que está no mundo, mas se a palavra de Deus estiver em nós, nós seremos alimentados com a comida do profeta. A Bíblia ainda fala mais, antes de eu passar para o apóstolo, que mais tarde o ribeiro se secou. Quando o ribeiro secou, Deus vai enviar ele agora à casa da viúva. E na casa da viúva, mais uma vez, Deus vai alimentar ele. Não só aí, a Bíblia diz, mais uma vez, Deus alimenta o profeta quando ele estava cansado ao ponto dele pedir a morte.
A Bíblia diz que ele sentou debaixo de uma árvore e disse que ele não era melhor que os seus pais, não era melhor que os seus predecessores, pessoas que vieram antes dele, e que ele merecia morrer. Se calhar nessa noite você está me acompanhando, você está depressivo com essa situação. Eu estava falando com a Carol hoje que com esse caos que está no mundo, muitas pessoas estão criando doenças, como é que fala? Psicossomática. Psicossomática. Misericórdia. Você parece 3 vezes o Espírito Santo. É forte, mano. O manto é forte. Então, muitas pessoas estão criando essas doenças da mente, doenças da alma, amados. Assim como o profeta passou por essa situação, que ele estava depressivo ao ponto dele pedir a morte. Se calhar você está depressivo, tudo está dando errado nesse momento, você não vê como pagar as contas, porque você não está trabalhando, você não está gerando finanças, mas Deus promete que Ele vai te alimentar com a comida do profeta, aleluia. O Senhor vai te alimentar, o Senhor vai alimentar a sua casa, o Senhor vai alimentar os seus filhos, o Senhor vai alimentar você. Você não vai estar enfermo, você não vai cair enfermo, a tua finança, a tua vida não vai quebrar, porque o Senhor, Ele vai te alimentar em cada etapa. E nessa etapa que nós estamos para passar por uma nova etapa. Os hispânicos, eles falam câmbio. Deus está nos cambiando. Os americanos falam shift, quer dizer, passar para outra banda. Estamos passando por uma nova dimensão. E nessa nova dimensão que nós estamos a entrar, Deus, Ele está nos alimentando através da palavra, está nos alimentando através da comida sólida que Ele tem mandado para nós todos os dias, que é a sua palavra. Amém? Apóstolo, amém. Pode mandar bala. Não, eu estou vendo você falar, deixa eu só perguntar uma coisa para você. Como você imagina que a viúva que alimentou, ela foi, a Bíblia diz que o profeta fala para ela, não vai faltar azeite na botija e não vai faltar farinha na panela. Não é isso? É isso. Como que você imagina que ficou aquilo? Você nunca imaginou como ficou a botija? Como ficou a panela? Nunca imaginei, abre o mistério. Então, você imagina que aquela mulher todo dia, ela tinha que pegar a botija, e ela tinha que virar a botija, porque o azeite não brotou, não fez igual pipoca. A farinha não fez igual pipoca na panela, não é isso. Todo dia ela tinha que exercer fé na palavra que o profeta tinha dito. Ela pegava a botija vazia e quando ela virava, aí saía azeite. Ela pegava a panela e quando ela mexia, aí saía farinha. Não é que ficou a panela cheia e a botija cheia. Não. Cada dia ela tinha que exercer fé e Deus dava fé. Por quê? Porque ela acreditava na palavra do profeta. Mais do que o pão que ela fazia com a farinha e com o azeite, era a palavra que ela cria. Aquilo que o profeta tinha profetizado. Então, nós vamos viver sim o tempo que Deus vai trazer provisão. Só que quando nós olharmos uma situação, vai parecer que está vazio. Mas quando a gente se move pela fé, Deus faz multiplicar. Você entende? Deus faz sair. É assim que Deus trabalha. Não é Deus não faz aquilo acontecer. Se você olhar para a botija, ficou cheia e transbordou. Não. Ela tinha que todo dia virar ali com fé que aquilo ia sair o azeite e cair azeite. Né? E ele ficou lá. E durante anos ele ficou. Durante anos ele ficou na casa da viúva. Não foi um período, ele ficou alguns dias e foi embora. Não. Ficou 3 anos e meio sem chover. Meu Deus. 3 anos e meio sem chover. Então quanto tempo ele ficou no monte? E com um punhadozinho de farinha na panela. E toda vez que ela mexia, aquilo multiplicava. E é isso que você tem que, e nós temos que entender. Que Deus, Ele não vai fazer uma provisão gigante. Né? Deus não vai pegar sua conta bancária e pôr lá 10 milhões. E vou falar para você assim, tem 10 milhões, irmão, vive aí o tempo que você vai conseguir, vive com 10 milhões. Não, Deus vai falar para você, Simão, olha a sua conta lá, tem pouquinho, mas na hora que for precisar, Deus faz aquilo multiplicar. É assim que Deus trabalha com a gente. Por quê? Porque Deus se move pela fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Então Deus, Ele quer gerar na nossa vida fé
para que a gente possa ser agradável a Ele. Entende? Então Deus, Ele não quer que a gente veja para crer. Deus quer que a gente creia para ver. Imagina, vou dar outro exemplo para você disso, de Deus fazer. Quando o Senhor faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Entende? Ele pega lá, e a Bíblia diz, na multiplicação, que havia 12 cestos. Né? No final lá fala, sobrou 12 cestos. Então se sobrou 12 cestos é porque havia 12 cestos. Então imagine que havia na mão de cada apóstolo um cesto. Quando Jesus pega os 5 pães e os 2 peixinhos, o que ele faz? Ele ergue e ele ora. Ele pega um pão, que era um pão não enorme, não é um pão do tamanho de um carro. Né? Era um pão, né? Ele pega o pão, ele parte o pão e coloca um pão, um pedaço do pão e um pedaço do peixe em cada cesto. O que você acha que aconteceu com o pão e o peixe dentro do cesto? Virou pipoca, né? Encheu. Não. Cada vez que os apóstolos, porque o milagre, Simão, não aconteceu, o milagre da multiplicação não aconteceu na mão de Jesus, aconteceu na mão dos apóstolos. Jesus apenas orou e liberou a palavra. Então cada apóstolo que pegava, imagine lá, vou pegar aqui o negócio, imagine você, o cesto aqui. Aí chegava na frente de uma pessoa, a pessoa punha a mão, pegava um pedaço de pão, pegava um pedaço de peixe. O primeiro foi de boa. Aí, imagina você olhando lá, bom, agora não tem nada. Vou para o segundo. Quando chegava no segundo, tinha que ter fé. E quando o segundo punha a mão, tinha pão, tinha peixe. Então, cada um que os apóstolos levavam, o pão e o peixe estavam lá. Quando eles olhavam o cesto, não. Mas quando eles se moviam por fé, aquilo gerava. E é isso que a gente tem que entender. Que o Senhor, quando eu vivo a palavra profética, quando eu vivo do pão do profeta, é a fé que o Senhor vai multiplicar na minha vida. À medida que eu me movo na palavra, é à medida que o Senhor me faz viver a provisão e o milagre. Então, quanto mais eu tenho fé, mais o Senhor vai me sustentar. É igual é diferente da provisão do profeta com os corvos. Lá ele estava debaixo de uma ordenança. Ele não tinha que exercer fé nenhuma. Ele estava ali, Deus trazia. Então o que é isso? Há momentos na nossa vida em que nós não precisamos fazer nada. Deus vai fazer. Simplesmente porque você está no lugar certo, obedecendo ao Senhor. Ali, para mim, é muito simples quando você entende o seguinte. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, há provisão em todas as áreas. Aleluia. Entende? Mesmo que Deus tenha que usar um corvo para trazer carne. Você já imaginou que o corvo é um animal que come carne, é uma ave que come carne. Mas ela trazia carne para o profeta comer. Então você imagina, Deus vai usar até aquilo que é improvável para abençoar você. Quando você está no centro da vontade dele, Deus usa até aquilo que é improvável para te abençoar. Entende? E a outra passagem que você citou, né? Quando Elias vai e ele anda e ele está indo e ele está fugindo de toda aquela situação e ele está estressado, ele está depressivo, ele está fugindo de toda uma situação de morte, de ameaça, né? E ele vai, ele quer fugir de toda aquela situação. Né? Quando os anjos vêm e dão alimento para ele que ele consiga caminhar, e a Bíblia diz que aquele alimento o fortaleceu por muitos dias de caminhada. Né? Então, o que é a terceira coisa que o Senhor nos acrescenta? Se a primeira coisa é quando eu estou no centro da vontade de Deus, a segunda, na casa da viúva, é quando eu tenho fé para crer que mesmo não vendo nada, Deus dá. É o que Paulo declara lá em Coríntios, é como aqueles, né? Eu gosto do versículo que fala, como não tendo nada, mas possuindo tudo. Paulo diz isso, né? Como não tendo nada, mas possuindo tudo. Então esse é o tempo que nós estamos vivendo. Se você olhar, não tenho nada, mas nós possuímos tudo. E o terceiro é quando o Senhor trata a vida de Elias e mostra para Elias, né? Mas há todo um tratar de Deus dentro da vida de Elias. Porque Elias era sim um profeta depressivo, tinha essa tendência, né, depressiva, essa tendência de ser incompreendido,
né? E aí você abre um parênteses para falar que todo profeta tem essa tendência, sabia? Todo profeta tem a tendência de se sentir sozinho, solitário e depressivo. Aí fala, ninguém me ama, ninguém me entende, eu vou entrar na caverna, não vou falar com mais ninguém, vou ficar aí, Deus vai lá, dá um chacoalhão, tira da caverna, dá na cara e fala, levanta, vai, porque tem muita coisa para fazer. Entende? Então, Deus tem que muitas vezes chacoalhar a gente para a gente sair dessa condição. Agora, os 3 momentos de Elias são 3 fases de crescimento, 3 fases de amadurecimento e 3 fases em que Deus vai forjando o profeta. Elias precisou passar pelo tempo em que ele entendeu o lugar que ele estava. E aí os corvos o alimentaram. Ali ele estava no centro da vontade de Deus. Ele precisou passar depois para amadurecer na casa da viúva, onde na casa da viúva ele aprendeu o que era viver milagre, o que era viver provisão, o que era entender o cuidado de Deus. Ele se alimentou daquilo que era simples. Né? Para ele derrubar Jezabel, ele precisava ter uma dieta de simplicidade e humildade. Por isso ele comia pão na casa da viúva. E a terceira fase da vida de Elias, aí é onde Deus vai tratar ele, mudar a vida dele. Presta atenção. A primeira fase com ele, lá no monte, quando os corvos traziam, Deus estava trabalhando o corpo dele, ensinando a mente dele. Aquilo que era natural, eu posso fazer, da onde não tem, do mais improvável eu trago para você. Quando Elias foi na casa da viúva, Deus trabalhou a alma de Elias. Deus gerando na alma de Elias a dependência, tirando dele a independência, a dependência de Deus, a vivência, curando a alma de Elias. Mas quando ele vai, Deus tinha que trabalhar e gerar no espírito de Elias, tirar o que ainda tinha dentro de Elias. E aí Deus permite que Elias vá. Deus não evitou Elias de entrar na caverna. Pelo contrário, Deus deu comida para ele entrar na caverna. Né? Deus não falou para ele, não, Elias, não entra na caverna, não. Eu vou te dar alimento, volta para... Não, Deus falou, você quer ir? Vai, eu te alimento. Quer ir? Vai. Por quê? Porque Deus tinha que trabalhar Elias lá dentro da caverna. Então, muitas vezes, Deus vai nos permitir passar... É uma fase de crescimento sobre a vida do profeta. É a fase de amadurecimento nas nossas vidas. E é isso que o Senhor tem que fazer por nós, nos fazer crescer. E cada um de nós vamos ter, sim, o tempo de nós ficarmos no Querite, lá onde tinha um ribeiro do Querite, no monte, onde o Senhor alimentava com o corpo, vamos ter que passar por lá. Vai ter o tempo que a gente vai ter que ficar na casa da viúva e ver milagre e acreditar quando nada tenho que Deus vai me dar. Então vai ter esse tempo. Mas também vai ter o tempo que Deus vai tratar a minha vida, em que Deus vai tirar de dentro de mim aquilo que está mais oculto, aquilo que está dentro. E aí é na caverna que Deus me trata, é ali na caverna que Deus tira, é ali na caverna que não são os efeitos externos. Não foi raio, não foi trovão, não foi fogo. Foi a voz de Deus dentro do profeta. Porque Deus não trabalha com a gente de fora para dentro. Deus trabalha a gente de dentro para fora. Por isso que a voz de Deus foi ouvida dentro do profeta. E aí, no sussurro do Espírito, é que Deus foi, de uma maneira cirúrgica, trabalhar o coração do profeta. Para que ele pudesse ser canal de bênção e fazer o que ele precisava ser feito. Enquanto Elias não passou por essas fases, ele não pôde viver ou trazer sobre a terra tudo que ele precisava. E ele amadureceu, e ele cresceu, e ele fez tanto que Deus tinha dado para ele, que chegou um tempo que Deus falou, vem Elias, eu vou tomar você, porque agora não é mais tempo de você ficar na terra. Seu negócio é vir para cá porque eu tenho coisa para fazer. Entende? Aleluia. Então nós temos que estar nesse ponto. Amém? Deu para entender? Glória a Deus. O apóstolo hoje ele está perigosamente espiritual. Deus te abençoe abundantemente. Amém. Estás a tocar mesmo nos pontos que o Eterno tocou no meu coração. Quando a gente fala sobre esse tema, o alimento do profeta, a gente tem que entender que a gente está falando sobre a fidelidade de Deus. A Bíblia diz que já não havia mais água, a água tinha se secado. Sim. Já não estava chovendo mais. E o profeta tinha que crer na palavra que Deus tinha dito para ele, ó, vai para a casa da viúva e você vai ser alimentado. Eu quero abrir um parênteses aqui
para declarar uma palavra profética sobre a sua vida. Você que recebeu uma palavra de Deus, vá para este lugar, faça isso, faça aquilo. Eu quero te dizer, creia no poder de Deus e faça tudo quanto o Eterno te enviar para fazer, porque você vai ser alimentado pelo Eterno. Você vai ser sustentado pelo alimento do profeta. A Bíblia diz no Salmos 91, no versículo 4, que o Eterno te cobrirá nas suas asas, debaixo delas estarás seguro. A fidelidade de Deus te protegerá como escudo. A Bíblia não fala sobre a nossa fidelidade, mas está falando sobre a fidelidade de Deus. Existem duas coisas totalmente distintas. Quando Deus pede a nossa fidelidade e quando Deus ele coloca o seu nome à prova. Ele coloca a sua fidelidade. Por quê? A nossa fidelidade ela falha. Nós pecamos, nós erramos, nós caímos, mas a fidelidade de Deus ela é constante. Você olha para a Bíblia, você vê um homem chamado Abraão, né, que significa pai exaltado, mais tarde se tornou pai de multidão. Esse homem foi um homem que, se nós olharmos na Bíblia, a gente vai entender que ele cometeu certos erros. Mas a Bíblia diz que Deus disse que Abraão cumpriu todos os seus estatutos e foi perfeito. Segundo nós, Abraão errou, mas para Deus, Abraão cumpriu todos os seus estatutos e foi perfeito. Por quê? Porque não tem nada a ver sobre Abraão, não tem nada a ver com Abraão, mas tem a ver com a fidelidade de Deus para com a vida de Abraão. Então, o que Deus vai fazer na sua vida não tem nada a ver com os teus estudos, não tem nada a ver com os teus esforços, é tudo sobre a graça dele, é tudo sobre o favor dele, é tudo sobre a fidelidade de Deus. E eu profetizo isso sobre a sua casa, profetizo sobre a sua família, profetizo sobre a sua vida, assim como diz a minha mãe espiritual, que não vai faltar coisa pequena, não vai faltar coisa grande, porque o Eterno é fiel, o Senhor vai te sustentar em todas as etapas que você está passando, assim como o apóstolo falou que Elias passou por várias etapas, onde o Senhor trabalhou o seu interior, onde o Senhor levou ele na casa dessa mulher para trabalhar ele a nível de crer nos milagres de Deus. Então o Senhor está permitindo que você passe por todas essas etapas, mas eu quero te assegurar que a fidelidade de Deus é um escudo protetor para a nossa vida. Você vai chegar aonde Deus disse que você vai chegar, você vai viver aquilo que Deus disse que você vai viver, porque não tem nada a ver com você, mas tem a ver com a fidelidade de Deus, tem a ver com o amor de Deus, tem a ver com a graça de Deus, tem a ver com a misericórdia de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais do que Ele nos amou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, mas Deus, Ele não tem amor. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é feito de partícula de amor. Ele nos amou. E não há nada que nós possamos fazer para mudar isso. Não há nada que nós possamos fazer para melhorar isso. Deus te conhece por dentro, Deus te conhece por fora, Deus te conhece do jeito que você é, e Ele está permitindo que você passe por todas as etapas que você está passando, mas nós queremos te assegurar nessa noite que em todas as etapas que você está passando, o alimento do profeta não faltará na sua vida. Creia na palavra de Deus, segure a palavra de Deus bem forte, creia nas promessas de Deus, creia em tudo aquilo que Ele te falou, que não importa o caos que nós estamos vivendo. Uma vez eu estava saindo, só para abrir um outro parênteses aqui, a gente estava no carro, saindo com a minha família, minha sogra, minha esposa, e a minha esposa quase que bateu. Normalmente ela dirige, mas ela estava dirigindo, e eu falei, eu não vou morrer, porque eu tenho uma promessa de Deus. Eu falei, o resto aqui, todo mundo no carro pode morrer, mas eu não vou morrer. Porque eu tenho certeza que enquanto a palavra de Deus não se cumprir na minha vida, assim como Simeão declarou, eu não morrerei. Simeão disse que ele não ia morrer enquanto ele não visse a consolação de Israel, enquanto ele não visse Cristo. Eu quero profetizar essa palavra também sobre a sua vida, que você não vai morrer, que você vai viver as promessas de Deus, assim como Simeão. Você vai segurar a recompensa, você vai segurar o acalento para Israel, a consolação para Israel. Deus vai colocar isso nas suas mãos, não porque você é bom, não porque você é melhor, mas por causa da fidelidade de Deus. Não vai faltar de comer, não vai faltar de vestir, não vai faltar de beber. O Eterno vai prover em todas as áreas da sua vida. Você que nesse momento não sabe como vai pagar as contas desse final do mês, você que tem um negócio e
Você não sabe como pagar o armazém, tem igrejas que não estão recebendo ofertas e não sabem como fazer nesse final do mês. Eu profetizo um milagre da viúva de Serepta na sua casa, Amém. na sua igreja, que esse punhado, esse pouco de punhado de farinha que tem, esse pouco, ou essa vasilha de azeite que você tem, não vai multiplicar. Deus vai multiplicar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio nessa porção, creio no que Deus está fazendo, creio que a gente tem que começar a se mover nisso, né? Creio que é um crescimento, viu, Simão? É um crescimento. Estou sentindo o poder de Deus aqui. Aleluia. Apóstolo, acho que você orou 8 horas hoje antes de vir nessa live. Olha, eu senti isso na live, hein? Olha, deixa eu te contar, deixa eu te falar. A gente vai amadurecendo, né? Como é que como é que Elias saiu do Querite? Ele estava confortável naquela situação. O que fez ele se mover e sair de lá? O que fez ele se mover? Secou, será? O ribeiro secou. O ribeiro secou. Então tem coisas na nossa vida, e aí, preste atenção, tem coisas na nossa vida que é necessário secar, é necessário acabar, para que a gente possa se mover. Entende? Para que a gente possa se mover. Então tem coisas que, infelizmente, até as bênçãos nos levam a nos fazer ser acomodados nas coisas. Né? Ele estava bem, ele estava lá em cima. As adversidades. E ele estava de boa lá. O que acontecia? De manhã vinha um lanchinho para ele, o Mac Corvo chegava, né? O Mac Corvo feliz chegava toda manhã, chegava à noite, ele tinha água, ele comia. Aí Deus falou: não, eu tenho que trabalhar você. Sai desse comodismo. Então o que Deus fez? Secou o ribeiro. Quando o ribeiro secou, ele saiu. Entende? Vazou. Ele precisou sair. Então, primeira lição aí, né, disso. Quando muitas coisas, às vezes, é necessário secar, acabar. Quando parece que está o final, não. Creia, Deus te levanta para coisas novas. Entende? O nosso Deus é um Deus que sempre nos empurra para novas coisas. Deus não nos chamou para ficarmos no mesmo degrau. Por isso que a Bíblia fala que a gente cresce a cada dia. A gente vai crescendo de fé em fé, de glória em glória, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Agora, como que o Senhor faz isso com a nossa vida? Como que o Senhor trabalha isso em nós? Né? Deus vai nos tirar do comodismo. Hoje de manhã na aula, que eu acho que você não assistiu, porque eu não vi você falando que assistiu, mas a aula hoje de manhã... cara de pau, eu sei que você estava dormindo, mas a aula está gravada lá. O Almir está aí, o Marquinho está aí, ele pode falar para você. Hoje eu falei muito na aula sobre passividade, o gigante da passividade, de como derrotar esse gigante na nossa vida. Sabe? Então, foi muito bom e eu falei bastante sobre isso. Por quê? Porque a gente se acomoda, a gente acaba se acomodando até nas coisas ruins. Então tem pessoas que Deus, para fazer a gente se mover, tem que realmente fazer secar. Então, às vezes, é necessário, né? Passar por dias difíceis para fazer você orar. É necessário você ter dias com quer ver as aulas, né? As aulas, eu estou pedindo as aulas aí. As aulas estão no canal. As aulas estão no canal do MAC, no YouTube. Você escreve lá, MAAC, M-A-A-C, Ministério Apostólico Águias de Conquista. As aulas estão lá. O nome do projeto chama Repartindo Pão. Já tem 2 aulas, aula de segunda e aula de ontem. E a aula de amanhã vai ser tremenda, poderosa. Uma aula para mexer com a gente. Amém? Então, Pastor Almir disse que a aula foi violenta. Foi violenta, eu acho que foi por aí mesmo. Amanhã cedo eu vou orar para Deus te acordar, você vai ver. Para Deus pôr um anjo aí, para Deus pôr um anjo lá para te acordar. A gente está subindo na montanha, né, durante a madrugada, então é muito difícil acordar cedo. E montanha? Montanha de coberta? Tem nem vergonha de falar isso, né? Tem nem vergonha de dizer isso, né? Mas deixa eu te falar, no Querite, o ribeiro secou, mas com a viúva, ele já estava mais maduro. Não precisou acabar a farinha. Ele ouviu Deus e Deus falou com ele que era o tempo dele sair da casa da viúva.
Então tem coisas na nossa vida em que Deus vai usar coisas para falar com a gente, meios externos. E isso acontece quando a gente é bebê na fé, quando a gente é novinho na fé. Deus vai usando situações, Deus vai usar pessoas, usar coisas, para que isso faça você entender. Só que nós temos que amadurecer a ponto de eu começar a ouvir Deus e entender quando Deus quer falar comigo, aonde Deus quer me levar, o tempo e o propósito de Deus. Eu não posso viver a minha vida levado por pessoas. Olha lá, ó, colocou a hashtag acorda Simão. Acorda Simão, para me lembrar. Coloquei como despertador. Porque o Senhor, Ele quer nos fazer crescer a ponto de entendermos a sua voz. E aí a gente entra no que você falou do profeta. Então, quem são os profetas hoje sobre a terra? Sem falar de ministério, falando, como você disse, dos mensageiros. Quem são esses? São os que conseguem ouvir Deus. São os que conseguem ter essa voz do Senhor e ouvir o que o Senhor está dizendo. Então, quando eu consigo entender a voz de Deus, eu consigo ter intimidade com Ele. E profeta são pessoas que Deus quer ter intimidade. Ah, Deus quer ter com todos? Sim, com certeza. Então Deus quer ter intimidade com você. Agora eu preciso ouvir Deus. Uma das coisas que as pessoas sempre falam e perguntam, né? Como é que eu sei que é Deus que está falando comigo? Entende? É uma pergunta que sempre fazem. Eu sempre respondo do mesmo jeito. O dia que você ouvir Deus falar, você vai saber que é Ele. Se você ainda não ouviu, é porque você não sabe que é Ele. É inevitável. Ele não falou. Entende? O problema está comigo? Sim, não está com Deus. O problema está em você. Tem coisas que vêm com a intimidade, vêm com a construção, né? Vêm com o construir. Deus podia fazer cair fogo do céu. Vamos pegar o Elias. Deus podia fazer cair fogo do céu no monte? Claro. Podia fazer sim. Mas o que Deus pede primeiro? Faça um altar. Faça a sua parte. Construa o altar. Quando o altar estiver pronto, aí eu mando fogo. Muitas pessoas querem que Deus mande fogo, mas não quer construir altar. Entende? Não quer pagar o preço. É fácil construir altares? Não. Tem que ir lá pegar pedra, colocar. Você imagina como eles faziam o altar? Né? Nessa viagem que a gente foi para Israel, eu vi alguns lugares onde havia os altares, onde o povo sacrificava. E eu vi como cada pedra, você fica imaginando aquilo para carregar, devia ser um trabalho para colocar, para pôr, para montar, fazer o lugar. Eu falo, meu Deus, que dificuldade para gerar aquilo. Então, quando você olha isso, você fala assim, as pessoas querem que Deus mande fogo, mas não quer construir altar, não quer pagar preço. Entende? Não quer. Deus podia? Podia. Deus pode fazer um milagre na sua vida? Sim, sim, mas Deus quer que você busque, Deus quer que você faça. Por quê? Porque isso traz crescimento. Isso faz você crescer, você ter intimidade. Deus quer, que Deus mais quer, é ter intimidade com o homem. Quando ele criou Adão, essa era a meta. Essa era a meta. Entende? Valeu. Quando criou Adão, a meta era ter intimidade com Adão. Toda a viração do dia, Deus vinha. Por que Deus vinha? Deus precisava de gente. E dentro de não, Deus sentia sozinho. Deus nunca se sentiu sozinho. Né? Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Antes de Adão já existia a Trindade. Deus nunca se sentiu sozinho. Deus nunca parou por assim. Vou pedir aqui em frente de todo mundo. Está acabando já? Não, está acabando coisa nenhuma. O senhor está falando bem que você. O senhor está falando de cibolete. Lembra do cibolete? O cibolete? É. Então você está falando perfeitamente bem. Então, a live acaba em 1 hora, meu filho. 1 hora acaba a live. Não, quero anunciar, né? Que a gente vai fazer uma outra live, não sei. Eu acho que o senhor vai fazer com a Almir, né? Vamos fazer uma próxima live. Essa semana não dá. Amanhã eu vou fazer com o Almir. E na quinta-feira eu faço com o Marquinho, que está aí. Né? Amanhã a gente vai falar de arrependimento. Amanhã a gente vai falar de arrependimento. E na quinta-feira eu vou falar com o Marquinho. Não. Eu convido o senhor a te roubar a ideia. Marquinho, eu vou te pegar, hein? Então, na próxima terça-feira, se Deus quiser, o apóstolo quiser também, a gente vai falar sobre a guerra dos altares. Vamos falar sobre a importância dos altares, como os altares podem influenciar a nossa vida aqui na Terra. Amém, amado? Vamos fazer o seguinte, eu vou falar
vou falar dos altares de Abraão, então. Os 4 altares que Abraão precisou montar e como Deus trabalhou a vida de Abraão. Já que você citou Abraão por fé, então a gente já deixa marcado, quem está assistindo aí, que na terça-feira a gente fala sobre os altares de Abraão e como Deus trabalhou Abraão, como Deus tirou um homem que saiu de um meio de um povo pagão para se tornar amigo de Deus, que é o homem que Deus diz, Abraão, meu amigo. É o único homem na Bíblia que Deus fala isso. Né? É o único homem. E um homem que errou, um homem que pecou, sim, ele mentiu, ele teve várias coisinhas que ele fez, mas ele foi um homem que Deus falou, esse é meu amigo. Então a gente fala semana que vem. Amém? Para terminar hoje sobre o pão, vamos lá. Né? Vamos trazer isso para a gente poder fechar. Apóstolo, né? Por favor, deixa eu só cumprimentar alguém que entrou aqui, uma pessoa muito especial. É o profeta Jean-Marie Domoreau. Ele é dos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos. Eu não vou repetir o nome dele, que eu não consigo. Vou saudar ele em inglês. Prophet Jean-Marie Domoreau. We salute you, Prophet. May the Lord bless you in the mighty name of Jesus. Apóstolo, pode continuar. Amém. Shalom para ele aí com esse nome difícil aí. Jesus. Pode continuar. Querido, o que eu quero é que as pessoas entendam que um alimento de um profeta é a intimidade com Deus. Quanto mais próximo eu estiver com o Senhor, é isso que me alimenta. É a palavra que sai. É aquilo que vem do Senhor para a minha vida. Hoje, nós precisamos ter isso. Nós precisamos entender. Shalom, shalom, profeta. Shalom. O que Deus quer é gerar em nós essa intimidade. Então, busque isso ao Senhor. Tenha intimidade com Ele. Marca tempo de estar com o Senhor. Aproveite esse período para você sentar e ouvir, falar com Deus. Sabe, há momentos na nossa vida que a gente não sabe nem o que falar para Deus. Sabe, há tempos que a gente vai aprender, mas é necessário sentar e ouvir o Senhor. Esse é o alimento que fortalece. Esse é o alimento que me dirige. A intimidade vai me trazer direções. E nós vamos passar por esse tempo. Tempos que vão vir, em que aqueles que têm intimidade conseguirão passar com milagres, com feitos, vivendo o Senhor. Agora, aqueles que não têm intimidade, infelizmente, vão ter que aprender as duras penas a ter intimidade. Então, meu conselho é: corra para o Senhor agora, se alimente do Senhor, se fortaleça no Senhor, crie intimidade com Ele, porque quando os dias chegarem, você vai estar forte para viver o melhor de Deus. Você vai ser aquele que vai dar testemunho do que Deus está fazendo. Agora você imagina, depois de 3 anos e meio, quando a fome passou, quando aquela viúva e o filho dela saíam na cidade para contar, eles diziam: vocês passaram fome, mas nós testemunhamos o milagre da farinha e o milagre do azeite. O filho da viúva podia dizer: eu sou ressuscitado pelo profeta. Então, você, no final desse tempo, vai ter uma palavra de testemunho para contar. Então, se encha de Deus, se fortaleça, que a comida do Altíssimo esteja sobre a tua vida. Eu abençoo você e eu peço que o Espírito Santo coloque na tua vida fome e sede de Deus. Que o Senhor gere em você um desejo de uma intimidade, uma busca, que você sinta no teu espírito agora o desejo de estar com o Senhor, de buscar essa intimidade, ser renovado, restaurado, fortalecido pela graça do Altíssimo sobre a tua vida. Assim o Senhor te ative e te prepare, em nome de Jesus. Amém, filhão? Amém. 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 Glória te espero amanhã na aula, né? Pessoal, por favor, entre lá no canal do MAC, Ministério Apostólico Águias de Conquista no YouTube. Vai lá, clica lá, faça a sua inscrição, clica lá no sininho que tem do lado para você receber as notificações do nosso canal. E amanhã, às 10 horas da manhã, nós temos o Repartindo Pão. Amém? Filho, Deus te abençoe. Um beijo no teu coração, um beijo na Carol, viu? Um beijo para vocês. Você está na sua casa? É? O que é isso aí atrás? Esse negócio aí atrás? Ah, é o espelho. Ah, é que eu ainda não fui convidado para ir na sua casa, então eu não sei, não conheço aí. Estou brincando. Estamos esperando o Corona Voucher passar, depois do Corona Voucher passar aí. Eu estou brincando, eu sei que você já me convidou várias vezes. É que aí com essa situação não dá para sair mesmo.
Um beijo, fica com Deus, Deus te abençoe. Termina a sua live aí, dá um beijo e ora para essa galera aí, ativando. Beijão. Aí terça-feira a gente vem lascando o pau no Abraão aí. Isso aí, vamos lascar o pau no Abraão. Queridos, muito obrigado, Abé, muito obrigado. Fomos grandemente abençoados, palavra abençoada. Você que entrou tarde, vá novamente, vai ficar ao vivo esse vídeo ainda 24 horas. Eu vou tentar baixar esse vídeo para passar ao vivo também no Facebook. Não sei se eu vou conseguir. O apóstolo Sandro foi o nosso convidado hoje. Eu só dei apenas alguns palpites e fomos grandemente abençoados. Então não perca, na próxima terça-feira, ele será o nosso convidado mais uma vez. Estaremos falando sobre essa guerra dos altares, ou os altares de Abraão, conforme o apóstolo falou. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Que Deus abençoe, receba a paz do Senhor onde você estiver, seja alimentado por esse alimento do Eterno, que você seja fortalecido no nome de Jesus Cristo Nazareno e na força do Senhor. A Bíblia diz: fortalecei-vos no poder do Senhor em todo o tempo, orando em espírito. Esteja em espírito, porque esse é um momento que nós temos vivido de muito caos, mas a Bíblia nos mostra que ao meio ao caos, você vai receber o alimento do profeta, a comida do profeta. Deus abençoe Sibeli, Deus abençoe Pastor Almir, Deus abençoe Marquinhos, Deus abençoe todo mundo que me acompanhou, o profeta Jamarri do Morro, viu o profeta Jô de Angola me acompanhando também. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.